Mais uma vez, boa tarde, pessoal. E como falado na aula da semana passada, continuação com o nosso assunto água. Só que hoje nós vamos falar sobre as mudanças de estados da água, mudanças de estados físicos da água. Só que antes de tudo, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar. Gente, esse vídeo, ele vai precisar que você tenha uma atençãozinha a mais, porque nós temos várias informações, por exemplo, do que é vaporização, ebulição, condensação, solidificação e fusão. Então eu preciso que vocês tenham uma atençãozinha a mais, lembrando que eu vou te perguntar. Lembrando que a principal nota de trabalho de vocês nessas disciplinas são as perguntas que eu estou fazendo na sala de aula. Então prestem atenção, alguns alunos estão deixando demais a desejar, né? E o que eu não quero é ser taxado como culpado disso. Né? Alguns pais reclamam, mas porque meu filho isso, porque meu filho aquilo. Gente, nós temos que estudar, isso é o futuro de cada um. Se um dia eu não tivesse feito nada, se um dia eu não tivesse seguido os estudos, se um dia eu não tivesse buscado os estudos, talvez hoje eu não tivesse a capacidade de estar ensinando para vocês. Não sei de tudo e nunca vou saber, porque cada pessoa, cada ano de vida que se passa, aprende um pouco mais. No entanto, o pouco que eu sei, eu estou tentando transmitir para vocês. E é importante que vocês estejam estudando, se dedicando. Professor, e aonde eu vejo isso no livro? Página 298. Está lá as mudanças de estados da água, ou mudanças de estados físicos da água, como vocês preferirem. Página 298 do seu livro. E desde já, vocês têm a atividade, uma página completa, na página 299. 299. Então, presta atenção no que eu vou falar agora. Nesta atividade, você não vai responder a terceira questão. Nesta atividade aqui, página 299, você não vai responder a terceira questão de jeito nenhum. Você vai responder primeiro, segundo, quarto, quinto e sexta questão. Tá bom? Então hoje, nosso assunto de hoje é as mudanças de estados da água. Como falado na aula passada, continuação do nosso assunto, nosso texto básico continua sendo a Bíblia Gênesis 1, conforme eu li para vocês na semana passada, nos versículos 9 e 10, Deus fez separação das águas. Criou a água doce, criou a água salgada. Deus criou esta água para a manutenção do nosso corpo, porque nós já aprendemos que o nosso corpo, a maior parte dele é formado por água. E a água é vital, é importantíssima para a sobrevivência do ser humano e qualquer outro ser vivo. Nós vimos também na aula passada que a água é encontrada na natureza em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Esses 3 estados, sólido, líquido e gasoso, faz com que nós cheguemos à vaporização, condensação, solidificação e fusão. Então, quando nós falamos de estados físicos da água, nós estamos falando de sólido, líquido e gasoso. Quando nós estamos falando de as mudanças dos estados físicos da água, nós estamos falando de vaporização, condensação, solidificação e fusão. Ok? Então, para iniciarmos para valer, vamos orar ao nosso Deus e pedir a sua bênção sobre nossa água. Maravilhoso Deus, te agradecemos porque tu tens cuidado de nós. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que tu és o Criador de tudo. Te pedimos em especial uma bênção sobre essa aula, que possamos crescer em conhecimento cada vez mais. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, quando nós falamos de estados físicos da água, nós estamos falando de sólido, líquido e gasoso.
Quando nós falamos das mudanças do estado da água, nós estamos falando de vaporização, condensação, solidificação e fusão. Isso é importantíssimo. Mas não vamos esquecer, gente, tudo isso aqui é palavra do homem. O homem que criou essas palavras. Contudo, temos sempre que lembrar que toda a criação desta terra, incluindo a água, é criação de Deus que encontramos em Gênesis 1. Lá mostra toda a sua criação em 6 dias. Versículo 9 e versículo 10 de Gênesis 1, claramente sobre a criação da água, quando separa a água da terra seca. Ok? Então, falando de mudanças de estado, o que vem a ser a vaporização? Eu até falei na aula passada, né, que a água evapora e se transforma num estado gasoso. Então, basicamente, gente, vaporização é a mudança do estado líquido para o gasoso. A água que está em seu estado líquido, ela passa para o estado gasoso, vapor. Por isso, vaporização. É a água quando ela evapora do seu estado líquido para o estado gasoso, se transformando em vapor de água. Aí você me pergunta, professor, e essa ebulição aqui significa o quê? Ebulição é um termo utilizado dentro da vaporização quando a gente coloca uma água para ferver. Quando a água está fervendo, não fica fazendo aquelas bolinhas dentro da água. Aquilo dali é chamado de ebulição. É a forma em que a água está sendo evaporada. Então, primeiro ponto que nós devemos saber. Como acontece a evaporação? A água passa do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, a água líquida passa a ser vapor. O que é a vaporização? A passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Professor, onde eu posso ver isso mesmo? Na página 298 do seu livro. Tá tudo bonitinho lá. Tudo bonitinho. Aí nós já aprendemos. Passagem da água do estado líquido para o gasoso, vaporização. A água passa do seu estado natural, líquida, se transformando em vapor e nos rodeando a todo momento. Já a condensação é o contrário, né? É o contrário. É a água passando do estado gasoso para o estado líquido. Ou seja, é o vapor de água voltando para a terra em estado líquido. Como assim, professor? Gente, a chuva. A chuva nada mais é do que a condensação. Essas chuvas que têm caído esses dias aqui na terra é a condensação. É a água voltando do estado gasoso para o estado líquido. Então vamos retornar, porque é muito comum a gente confundir. Esses dois, um é o contrário do outro. Vaporização do líquido para o gasoso. Condensação do gasoso para o líquido. Esse daqui, vaporização, a água no seu estado líquido passa a ser vapor. Já a condensação, o vapor de água volta para a terra no estado líquido, que é a chuva. O vapor de água formam as nuvens carregadas retornam para a terra em forma de água, líquido, a chuva. Então é a condensação. A condensação é o contrário da vaporização, a vaporização é o contrário da condensação. Finalizando, vaporização, a passagem da água no estado líquido para vapor. Já a condensação é a passagem do vapor para o estado líquido. Entendido? Dúvida? Livro, página 298, ou volta ao vídeo, simples assim. Porque o vídeo você pode assistir 1, 2, 3, 4, 10, quantas vezes você quiser.
Então não há desculpa de dizer, porque me deu um branco, porque é isso. Gente, por favor, vocês têm muito tempo, vocês não trabalham, vocês só devem estudar. E isso é para o futuro de vocês. Nós conversamos tanto sobre isso na sala de aula. É o seu futuro. Hoje você ainda não consegue entender. Mas daqui a pouquinho, alguns anos, você vai conseguir perfeitamente entender o que significa seu futuro. Tá bom? Continuando, aqui nós temos a solidificação. Solidificação é a passagem da água no estado líquido para o estado sólido. É a passagem da água do estado líquido para o estado sólido. Como assim, professor? A gente pega um copo com água e coloca no congelador. Ele vai se transformar em quê? Gelo. Um picolé que você chupa, ele é colocado para congelar no estado líquido, mas a gente consome o picolé no estado sólido. Ou seja, a passagem da água da forma líquida para a forma sólida é chamada de solidificação, quando a água endurece. A passagem do líquido para o sólido. A água no seu estado natural se transformando em gelo. Ou até a neve, né? Como nós falamos. A água da chuva quando se congela e cai neve. Ou aqueles granizo, né? Que eu acho que você já deve ter visto na televisão, chuva de granizo, aqueles bolos de gelo. Aquilo é solidificação. Passagem da água do estado líquido para o sólido. A água se transformando em gelo, ok? Já a fusão também é o contrário de solidificação. É aquele gelo que a gente deixa ele fora da geladeira. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai derreter. Ou seja, a fusão é a passagem do estado sólido para o líquido, é o retorno. A água endureceu, a água amoleceu, como é dito no ditado. A água do seu estado natural passa a ser gelo. O gelo derrete, volta a ser água. Então, é a fusão. Recapitulando. Solidificação. A água líquida passa a ser gelo. É a passagem do líquido para o sólido. Já a fusão é a água, o gelo que derrete e se transforma novamente em água. É a passagem do sólido para o líquido. Ok? Então agora vamos pegar novamente as mudanças. Vaporização. Passagem do líquido para o gasoso. Condensação. É a passagem do gasoso para o líquido. Solidificação é a passagem do líquido para o sólido. Fusão é a passagem do sólido para o líquido. Ok? Então, essa é nossa aula de hoje, as mudanças de estados da água. Nós vimos que a água pode ser encontrada em 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso. E a mistura entre esses 3 estados formam a vaporização, a condensação, a solidificação e a fusão. Eu sei que é muito fácil de confundir, mas se vocês tiverem atenção, com certeza vocês conseguem, né? Então não é necessário aperreio, não é necessário agonia, mas é totalmente necessário estudo. Estudo não faz mal a ninguém. Por mais que tenha alguns pais que, mas porque o bichinho, porque a bichinha está estudando tanto. Gente, isso é necessário. Ninguém morre de estudar. Estudar é importante para a sua vida e que você vai entender perfeitamente no futuro, tá bom? Estados físicos da água. As mudanças de estado da água foram as nossas últimas 2 aulas de ciências. Espero que vocês estejam respondendo a atividade da página 299. Lembrando mais uma vez, na página 299 está a atividade. Nesta atividade, você não vai
responder a questão 3. Não vai. Você vai responder primeiro, segundo, quarto, quinto e sexto. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!